Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca daquele que está escrito, mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai. Que neste momento, Senhor, a Tua Palavra venha aos nossos corações e transforme as nossas vidas. Senhor, nós precisamos ouvir a Ti, porque sabemos, ó Pai, que quando o Senhor fala conosco, é porque Te preocupas conosco. Corrige-nos, ó Pai, em tudo que for necessário e transforma as nossas vidas, Pai, porque a Tua Palavra tem esse poder. É o que nós Te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Embora esse texto que foi lido é um texto bem longo, eu gostaria de fazer somente dois destaques. Destaque em dois objetos que nós encontramos nesse texto. Os dois objetos centrais, também razão pelo qual nós nos reunimos hoje. O primeiro objeto de suma importância para nós é o corpo de Cristo. E o segundo objeto, o sangue de Cristo. Para nós compreendermos um pouco do que está acontecendo aqui, eles estão já nas comemorações da Páscoa, e então eles estão reunidos para celebrarem a Páscoa juntos. E bem diferente do que acontece hoje na Santa Ceia ou na Ceia do Senhor, na época em que se comemorava a Páscoa ela não era simplesmente um jantar qualquer. Ele era uma grande festa, onde um cordeiro era morto e era assado para todos os convidados. E todos participavam daquela carne que foi assada, daquele cordeiro. E a Páscoa, como eu já disse em outras mensagens, foi instituída por Deus como um memorial daquilo que Deus fez para com o povo de Israel lá no Egito, tirando-os do Egito e levando-os para a terra prometida. Mas nós precisamos lembrar que Jesus ele está fazendo um novo pacto com os seus discípulos. Ele, diferente do que normalmente acontecia, ele dá uma pausa para a celebração da Páscoa e então ele parte do pão e dá a cada um dos seus discípulos e diz a eles: comam, este é o meu corpo que é partido por cada um de vós. Depois, de uma forma semelhante, ele também pega a taça com o vinho, dá graças e diz para que todos bebam, porque aquele vinho representava naquele momento o sangue de Cristo, o sangue que ele ia derramar, não muito depois disso,
para a remissão dos pecados de muitos. Observem esta expressão, de muitos, não de todos. Porque não são todos que aceitam o sacrifício que Jesus fez. E aquele então que não aceitou o sacrifício que Jesus fez, esse sacrifício não tem validade para essa pessoa. Cristo morreu por todos, mas nem todos aceitam a salvação. Hoje é dia de nós celebrarmos aqui a ceia do Senhor. Mas muitas vezes nos falta o entendimento do que nós estamos fazendo. Muitas vezes falta o entendimento de cada um, o que significa o partir do pão e o tomar do vinho. Duas coisas importantes: o corpo, que foi partido por cada um de nós. E quando nós nos lembramos do corpo, quando nós observamos o sacrifício de Jesus e observamos o corpo de Cristo, nós observamos que ele está falando sobre maldição. O corpo de Cristo foi partido, o corpo de Cristo sofreu na cruz. Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Tudo isso por causa de uma maldição. Que maldição é essa? A maldição que recaiu sobre a humanidade no dia em que o homem resolve se rebelar contra Deus e fazer exatamente aquilo que ele bem entendia. E nós encontramos essa maldição sendo apresentada ao homem no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor, desculpe-me, Gênesis capítulo 3, versículo 16 ao 19, que diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observem que o que Deus está falando com o homem, o que Deus está apresentando para o homem aqui, é uma maldição. Por que uma maldição? O homem, ele foi criado para ter uma completa comunhão com Deus e contínua comunhão com Deus. E como nós podemos observar no capítulo 2 e no versículo 16 e 17, onde Deus ele dá uma ordenança para o homem, onde o homem não deveria fugir dessa ordenança. Ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Observa que ao homem foi determinado a morte se ele desobedecesse a Deus, e o corpo de Cristo foi entregue por nós para que essa maldição deixasse de existir. O corpo de Cristo foi sacrificado para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Quando nós pensamos no corpo de Cristo, nós lembramos de morte, mas não a morte dele, a morte que estava determinada a nós. Porque como diz no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 23, no capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
E uma vez o homem tendo pecado, o homem então ele deixa como herança aos seus filhos a morte. E quando Cristo entregou a sua vida na cruz, Ele nos deu novamente o direito de lutarmos contra essa morte. A morte que um dia foi determinada a todos, porque o salário, aquilo que vai ser pago pelos nossos pecados, é a morte. Uma vez dada a morte física, porque o homem não foi criado para ter essa morte física, mas também uma segunda morte, a morte espiritual, onde ele vai viver a eternidade fora de comunhão com Deus. Quando lembramos do corpo de Cristo, nós lembramos do salário do pecado, que é a morte. Quando nós observamos também o corpo de Cristo, não tem como nós não nos lembrarmos que estamos debaixo do jugo do pecado. E no capítulo 8 do livro de Romanos, no versículo 3, Deus diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na morte. O seu sacrifício na cruz fez com que o pecado de toda a humanidade pudesse ter sido resgatado lá na cruz. Quando Jesus diz, ao partir do pão, este é meu corpo que é partido por vós, Ele está falando do seu sacrifício lá na cruz, onde o seu corpo seria entregue pelos nossos pecados. Quando falamos do corpo de Cristo, nós lembramos logo do sofrimento, lembramos daquilo que foi determinado ao homem sofrer, passar por dores. E no livro de Isaías, capítulo de número 53, e versículo de número 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim, acerca de Cristo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se há curas milagrosas, é porque Cristo morreu na cruz por nós. Se a nossa alma sente o alívio da dor, do sofrimento, de sabermos que estamos sendo condenados, se há o alívio, uma esperança da salvação, é porque Cristo foi pisado por cada um de nós. Quando lembramos do corpo de Cristo, lembramos do sacrifício que Ele fez e que nós merecíamos sofrer. Cristo morreu na cruz por minha e por tua causa. Toda aquela dor e aquele sofrimento pelo que Ele passou foi por sua e por minha causa. Quando partimos o corpo, partimos o pão em memória, ou lembrando da memória de Cristo, lembramos de que Ele sofreu tudo isso para nos livrar da maldição, para nos livrar da morte, do pecado, de todo tipo de sofrimento. E quando lembramos do seu sangue, ao tomarmos do vinho, nós lembramos de remissão. Precisamos, antes de mais nada, lembrarmos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Da mesma forma que lá em Romanos capítulo 6 e versículo 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. E só há remissão do pecado, só há
remissão do pecado se houver derramamento de sangue. Mas o sangue que deveria ser derramado não deveria ser o de Cristo, deveria ser o nosso. Mas quando Ele derrama o seu sangue por nós, Ele, o perfeito Cordeiro, Glória a Deus, que tira o pecado do mundo, morre por cada um de nós, derrama seu sangue por cada um de nós. Quando nos lembramos do sangue de Cristo, nos lembramos de reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Assim nos diz a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 5 e versículo 10, que nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Por nossas próprias forças, por opção nossa, por algo que nós viéssemos fazer, jamais teríamos a possibilidade de termos a reconciliação com Deus. Porque, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Sem o derramamento do sangue de Cristo não haveria a remissão dos nossos pecados, nem a reconciliação com Deus. Quando lembramos do sangue de Cristo, nos lembramos de que Ele nos adotou. Ele diz em Efésios capítulo 1, verso 5, e Ele nos predestinou para filhos de adoção por Deus. E isso só é possível mediante o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Fomos criados para vivermos como os filhos de Deus. Fomos criados por Deus para vivermos como seus filhos. Mas quando o homem peca, ele se rebela contra Deus, ele se aparta da presença de Deus, e então o sangue de Cristo nos faz de novo sermos adotados por Deus como seus filhos. E quando lembramos de filiação, nós nos lembramos também de herança. E a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 8, de versículo 16 e 17, diz que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se nós somos herdeiros de Deus, isso significa que tudo que Deus criou, nós iremos herdar. Somos co-herdeiros com Cristo de toda a criação de Deus. Você tem condições de imaginar tudo que Deus criou? Você tem condições de avaliar toda a criação de Deus? Somente na Via Láctea, onde fica o planeta Terra, existem bilhões de estrelas. Imagine então em todo o espaço. Imagine em tudo que Deus criou. Tudo isso pertence a nós, porque Jesus derramou o seu sangue por nós. E quando nós lembramos de herança, nós lembramos também de vida eterna. Porque de nada nos adiantaria herdar tudo o que Deus criou, se nós tivéssemos então uma vida por um prazo limitado, como é a nossa vida aqui. Estima-se que o homem, hoje, em média, vive em mais ou menos 74, 75 anos. Em média, é o que hoje a humanidade sobrevive. Do que iríamos desfrutar de toda essa herança de Deus, se nós fôssemos viver somente isso? Através do sangue de Cristo, nós herdamos a vida eterna. Porque, como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós não podemos nos esquecer de que o sangue de Cristo derramado na cruz, o vinho que ele serve naquela hora da ceia, ele diz que aquele vinho
era o seu sangue, o sangue do Novo Testamento. Um testamento só tem validade quando o testador morre. Era necessário que Jesus derramasse o seu sangue para que tudo isso que foi dito se cumprisse em nossa vida. Esse é o Novo Testamento. O primeiro testamento Deus fez com o homem, lá no Jardim do Éden, quando Ele colocou o homem para viver no bom e no melhor, dizendo a ele que ele poderia desfrutar de tudo, mas o homem quebrou essa aliança que Deus havia feito com ele. Para então voltarmos a ter comunhão com Deus, havia a necessidade de uma nova aliança. E essa aliança foi feita, e nós então fazemos parte desse Novo Testamento. Um testamento que é marcado com o derramamento do sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sem que Ele morresse por nós, não poderíamos herdar a vida eterna. Sem que Ele morresse por nós, não poderíamos participar do reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas glórias a Deus, Glória a Deus, que Ele não titubeou. Ele não pensou duas vezes em morrer por você, em morrer por mim. Ele não pensou, ele não avaliou como algo negativo entregar a sua vida e entregá-la por você. Eu imagino que quando ele orava no Getsemane, lá no jardim, no Monte das Oliveiras, que quando ele orava, ele via a sua face, ele via a minha face, ele enxergava você, enxergava a mim. E por isso então, Ele derramou o seu sangue, para que você pudesse participar desta herança, participar desse Novo Testamento, pudesse dividir com todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo, tudo o que Deus preparou por nós. aleluia, glória a Deus. Quando Jesus, Ele apresenta o pão como sendo o seu corpo, quando Ele apresenta o vinho como sendo o seu sangue, Ele inaugura naquele momento um novo memorial. Um memorial é algo, é um objeto, alguma coisa que se faz para que se tenha sempre em mente alguma coisa que aconteceu no passado. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos lembrando do que Ele fez por nós. Estamos lembrando do plano de salvação que Deus projetou para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna. Então, participar do corpo e do sangue de Cristo é um privilégio. Mas é um privilégio para aqueles que entram em comunhão com Ele, para aqueles que aceitam o sacrifício que Jesus fez por nós. Aceite Cristo em seu coração todos os dias. Aceite o Senhor em seu coração todos os dias. Que o sacrifício que Ele fez lá na cruz por você e por mim tenha validade a todo momento em sua vida. Não somente quando você entra dentro de uma igreja, não somente quando você pega uma Bíblia na mão, não somente quando você ouve uma música de adoração a Deus, mas a todo instante de sua vida. Lembre-se de que o Senhor morreu por tua e por minha causa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.